Oi, pessoal. E se a realidade que a gente percebe, sabe? Nossas limitações, o que parece verdade, e se isso não fosse algo tipo fixo? Vamos explorar hoje essa ideia. Será que a gente vive seguindo umas regras que talvez nem sejam tão reais assim? Como um roteiro que, quem sabe, dá para mudar? O nosso mergulho de hoje é para investigar como um sistema de crenças, muitas vezes invisível, acaba nos condicionando. Será que a gente tem o poder de virar esse jogo? Assim, de repente, sem depender de coisa externa. E por que será que algumas pessoas parecem ter sucesso tão fácil, enquanto outras ficam repetindo os mesmos ciclos? Né? A gente analisou alguns materiais e vamos tentar entender como a mente pode moldar a realidade, usando umas ideias da neurociência, exemplos práticos, para ver se a gente acha o segredo por trás disso. Ok, então, vamos lá, vamos desempacotar isso. Desde pequeno, né, a gente absorve umas regras meio que no ar. Tem que trabalhar duro para vencer, dinheiro é suado, essas coisas. Mas assim, até que ponto isso é verdade mesmo, universal? Ou será que é mais uma programação que limita a gente? É um ponto interessante que apareceu bastante. A nossa percepção, ela não é objetiva, né? Ela é filtrada. A neurociência fala muito do sistema de ativação reticular, o RAS. É como se fosse um filtro no cérebro. Sabe quando você aprende uma palavra nova ou pensa num carro específico e de repente parece que só vê aquilo? Nossa, sim, acontece direto. Então, não é mágica. É o seu cérebro que começou a priorizar aquela informação. O RAS está trabalhando. Da mesma forma, se alguém está muito convencido que a vida é difícil, que tudo é uma luta, o cérebro dessa pessoa tende a destacar as provas disso, sabe? Filtra para confirmar a crença. Que loucura isso! Então esse filtro é a base de como a gente vê até as nossas limitações? Isso reforça muito a ideia de que a realidade é mais maleável, talvez, e que muitas barreiras são, na verdade, um reflexo desse condicionamento todo. Exatamente. É como pensar num jogo de tabuleiro. Como assim? Alguns jogadores seguem as regras cegamente, né? Mas outros procuram umas brechas, um jeito diferente de jogar, às vezes até criam regras novas para si. Faz sentido. E aí é que fica interessante mesmo. Quantas decisões a gente toma baseado em regras que nunca paramos pra questionar, né? Tipo, nunca mesmo. Pois é, e isso levanta uma questão importante: de onde vêm essas regras? Essas crenças sobre dinheiro, sucesso, relacionamentos. Muitas delas a gente internaliza do ambiente, sabe? Da família, da sociedade, de experiências que a gente teve lá atrás. Pensa, por exemplo, em aprender a nadar. Aquele medo de se afogar, de falhar, muitas vezes não é natural, é aprendido. Tinha uma frase marcante no material: você não tem medo do fracasso, você aprendeu a temê-lo. Forte isso, né? Nossa, muito forte. Mas e aí? A gente fica preso nisso? Bom, aí que entra a parte boa. A ciência traz uma resposta poderosa: a neuroplasticidade. Ah, já ouvi falar. Mas o que isso significa? Na prática mesmo. Significa que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade real, comprovada, de se reorganizar. Ele forma novas conexões neurais a vida toda. Basicamente, a gente pode refazer uma parte da nossa fiação mental, entende? Isso abre a porta para a gente reprogramar respostas automáticas, crenças antigas. Claro, não é mágica, não acontece do dia para a noite, mas é uma capacidade biológica que a gente tem. Entendi. E como a gente começa essa reprogramação? Os materiais que víamos sugerem algo prático, né? Primeiro, parece que é identificar uma dificuldade que sempre volta, aquela coisa que emperra. Depois, investigar a crença que está por trás, tipo, ah, eu não sou capaz disso, ou o dinheiro é difícil de ganhar mesmo. Isso. Identificar a raiz. E o terceiro passo seria confrontar essa crença, perguntar: isso é verdade mesmo? Absoluta? E aí buscar exemplos de gente que superou aquilo, né? Para mostrar para o cérebro que talvez não seja bem assim. Ajuda a enfraquecer a crença antiga. Perfeito. Se a gente conectar isso tudo, a estratégia principal é a substituição consciente. É tirar a crença que limita e colocar uma nova que fortalece. Por exemplo, trocar "eu sou péssimo com dinheiro" por "eu estou aprendendo a ser inteligente financeiramente". Mas só repetir adianta? A repetição ajuda, mas o ponto crucial, que apareceu bastante, é sentir a verdade dessa nova afirmação.
A emoção parece que acelera tudo. O cérebro responde muito forte quando o pensamento e sentimento estão alinhados, sabe? Faz a nova conexão ficar mais forte. Faz sentido. E outro ponto-chave que surgiu foi o poder do foco, né? Onde a gente põe a atenção. Exato. Onde a atenção vai, a energia flui e a experiência tende a acompanhar. Lembra dos exemplos do carro vermelho? Decidiu comprar um, só vê carro vermelho. Ou se pedem para procurar objetos azuis, de repente só se nota azul. É o RAS de novo, filtrando a realidade baseado no que a gente sinaliza como importante, no nosso foco. Só que aí tem um problema. Muitas vezes a gente foca justamente no que não quer, né? Nos problemas, nos medos. E aí, sem perceber, a gente acaba reforçando a percepção dessa realidade que não quer. É um ciclo. Nossa, é verdade. Uma ideia forte que apareceu foi: a realidade não dá pra gente o que a gente quer. Ela reflete aquilo em que a gente presta mais atenção, dominantemente. Então, mudar o foco pode literalmente mudar a vida que a gente percebe. Trocar um pensamento tipo, nossa, isso vai ser muito difícil, por uma pergunta. E se tivesse um jeito mais simples de fazer isso? Já muda a direção da mente, né? Para a solução, não para o obstáculo. Isso parece muito ligado àquelas ideias de alinhar o nosso estado interno, né? Algumas abordagens usam essa metáfora de energia ou vibração. A ideia de que nossos pensamentos e sentimentos dominantes criam um estado, e esse estado atrai ou nos deixa abertos para experiências parecidas. Sim, essa conexão aparece. O desafio é querer, sei lá, prosperidade, mas está operando num estado de medo, de dúvida, de escassez. Aí não combina, né? Exato. A frequência não bate. E tem sugestões práticas para cultivar um estado interno mais positivo de forma intencional. Praticar gratidão genuína, por exemplo, é muito citado pelo impacto no bem-estar, na frequência. Uhum. Visualizar o que se deseja, mas focando em sentir a emoção como se já fosse real. Isso parece ser poderoso para o cérebro. Sentir antes de ter. Isso. Mexer o corpo, também, a atividade física, muda o estado rapidinho. E, claro, cuidar do ambiente e das pessoas com quem a gente convive. Emoções são contagiantes, né? Total. E para fechar, um elemento que apareceu em todo lugar: ação. Todo esse papo sobre mente, crença, foco é fascinante, mas parece que não serve para nada sem colocar em prática, né? Exatamente. Sem ação é só teoria. E tem aquele mito de que a gente precisa se sentir pronto, confiante para começar a agir. Ah, interessante isso. A clareza do caminho, saber o próximo passo. Isso surge durante o movimento, não esperando parado. As pessoas que conseguem mudanças grandes raramente começaram com todas as respostas na mão. Elas deram um primeiro passo, pequenininho às vezes. O famoso começar pequeno. Isso. E essas pequenas ações, uma depois da outra, criam um efeito bola de neve. Agir não só muda a gente por dentro, mas multiplica as chances de aparecerem oportunidades. A tal sorte, muitas vezes, é só o resultado da ação consistente. Bom, então, recapitulando rapidinho, a realidade que a gente percebe não é tão fixa assim, parece ser mais flexível, nossas crenças são, programáveis, podem ser reescritas, o nosso foco direciona a experiência do dia a dia, O estado interno atrai situações parecidas. e o mais importante, talvez, a ação é o que transforma tudo isso em realidade. O poder de mudar está aqui, agora. Exato. E fica então uma reflexão final. O conhecimento sobre tudo isso é ótimo, empodera, mas é a aplicação que realmente muda o jogo. Então, para além de entender como a mente, as crenças, o foco funcionam, qual seria o menor passo possível? Algo concreto que dê para fazer hoje ainda, para começar a testar essas ideias, para sair da teoria e começar a reescrever a própria história na prática.